o que precisa, ou ele é um tempo perigoso porque só vai ter uma competição que é o Campeonato Brasileiro, com adversários que talvez não se postem da mesma maneira como vai acontecer no mata-mata, salvo o jogo desse domingo, né? Porque esse domingo é jogo grande, é Vasco e Flamengo. É campeonato à parte. E aí... E o mata-mata a gente não sabe... Pode ser Campeonato Brasileiro puro, né? O Flamengo tem boa chance de ter um mata-mata de Libertadores, que é Palmeiras, Atlético, São Paulo... Não, mas eu digo dos níveis de enfrentamento de quem vai pegar nesse caminho, entendeu? Até a Libertadores, eu acho assim, nessas rodadas. Enfrentamento melhor do que os da Libertadores, inclusive. O Campeonato Brasileiro, pra mim, é muito mais difícil que a Libertadores. O Flamengo tá no pote 2, hein? Tudo bem, mas mesmo assim. Ele pode pegar, inclusive, um brasileiro. Acho que Como usar esse tempo, então? Então, assim, eu vejo o Flamengo. O Flamengo hoje, pra mim, ele é um time organizado. É um time que tem uma ideia de... Eu não acho que é um time que é um bando dentro de campo. Eu vejo muita gente falando organizado. Isso, não é o caso. Mas eu acho que é um time que executa mal as suas ideias ainda. Principalmente em questões ofensivas. Acho que defensivamente o Flamengo tem feito jogos mais equilibrados. O jogo contra o Milionários teve um susto ou outro ali, teve. Desses 3 jogos que a gente fala de melhora do Flamengo, o que o Flamengo ganhou por menos, para mim, foi o melhor jogo do Flamengo. Foi contra o Corinthians. Sim. Foi um jogo onde você produziu, e aí a gente fala de jogar bem de novo. O que é jogar bem pro Flamengo com o elenco que ele tem, com a cultura de clube que o Flamengo tem? É se impor e sofrer muito pouco. E foi isso que aconteceu. Contra o Bolívar eu achei que sofreu, em alguns momentos. Aí foi 4-0, mas teve um momento que a defesa correndo para trás, aquela loucura toda. Contra o Milionários um pouco menos. Mas eu acho que é um time que está encaixado melhor essa questão de não deixar os adversários fazerem o contra-ataque. Para mim faz sentido as escolhas dos atletas para cada função. Acho que o Gerson pela direita, flutuando por dentro, acho que ele tem dado um caldo legal ali. Eu só acho que ofensivamente o time ainda não tá conseguindo fluir. E eu acho que isso tem a ver também com o momento técnico de alguns jogadores. Olha que loucura. Momento técnico ou o pedido que faz o técnico? Não, porque eu conhecendo... O Tite não é um cara que fala, você vai ficar preso aqui. Ele fala muito, e é muito da escola brasileira, daqui pra frente é vocês. Aqui, também não tem aquelas invenções... Não tem. Do Paulo Souza, que era aquela coisa claro. Não, isso aí a gente tá botando a régua muito baixa, Não, né? mas eu digo assim, o que o Tite pede pro Arrascaeta... O Arrascaeta tá jogando fora da posição. Por exemplo, ele cansa de pedir ao Gerson que abra mais pra direita, assim, coisa que a gente ouve. Sim, quando a gente está vendo o jogo. Mas tem um sentido nisso, de você abrir o... E o Gerson talvez seja o único caso, porque o Cebolinha aberto na esquerda, o Arrascaeta jogando centralizado, o Pedro como centroavante. Não dá para dizer que ele tá... Cara, tá pedindo para os jogadores coisas muito diversas. Eu acho que vai estar faltando um pouquinho dos caras assumirem também os compromissos com o jogo. Também. Tá? O Arrascaeta não é só isso aí. Não, eu ia falar exatamente isso. Para mim, o Arrascaeta tecnicamente está mal. Para mim, o Arrascaeta está errando mais do que ele costuma errar. Em questão de entrega, que era um negócio que eu pegava um pouco no pé de não pressionar e tal, teve muito treinador que passou que ele dava umas enganadas. Nesse sentido, não. Ele tá competindo, inclusive um dos gols, ele dá carrinho lá, o terceiro gol ele dá carrinho e tal, faz os caras quebrar a bola. Mas o Arrascaeta é um jogador que quando ele começar a acertar mais do que errar, aí o Flamengo faz isso, porque é um cara diferente. Eu acho que tecnicamente também tem muita gente abaixo, o Alan acho que tem crescido no meio de campo. Sim. O De La Cruz, acho que não tem pra falar da temporada dele, mas o Gerson é um cara que tá crescendo, que também não estava bem. O próprio Cebolinha precisa retomar. E o Pedro, eu acho que o Pedro é aquilo lá, você joga pra ele e pá. Não, o Pedro tem o perfume que a bola gosta. Porque você sabe que a bola escolhe. John Kennedy, a bola vai... Não, tem um... Pedro, o zagueiro vai tirar a bola, sobe no pé de quem? Do Pedro, ele vai sorrindo, faz o gol. Aí o Pedro é um centroavante. Se sou o treinador da seleção brasileira, eu não abro mão de um centroavante desse. Eu não abro mão. Ele está sempre pronto para fazer o gol. Eu não abro mão do centroavante desse. O torcedor do Flamengo quer te matar. Não, se eu sou o técnico da seleção brasileira, o Pedro joga na seleção brasileira. Bom, já falei isso. Já basta os uruguaios indo embora. Já tem... Olha lá o sorrisão dele, olha lá. Você viu ali, ó? Ele pensou assim, qual é, meu compadre? Me dei bem. Olha o sorrisão dele. O sorriso dele é espetacular quando a bola chega. Falar, esse gol deram pra ele, mas esse é sacanagem. Não, Pedro o movimento do desmarque dele, de ele dominar como e já bater com a outra...
Não, e a bola do Matias Vinha, hein? Também, no Sim. tempo Matias certo. Vinha aqui esse na lance é diagonal muito por legal. dentro, dá um E a análise tapa. desse gol no Instagram? Vamos lá olhar, gente. Domingo tem Pedro e Verratti. Me dá os números dos dois aí, só pra gente fazer uma comparação e começar a falar um pouquinho de Vasco e Flamengo, que vai ser jogo no Maracanã, 4 horas da tarde. Tá aí, ó, a gente vai ver os jogos de cada um. O Pedro tem mais jogos, minutos por jogo. O Pedro tem um pouco menos até do que o Verratti, né? Até por uma questão de elenco ali, necessidade do Vasco, a gente sabe que é outra. O Pedro é o artilheiro do Brasil no ano, né? Com 20 gols marcados até aqui. A média é altíssima, mas a média do Verratti também é alta, Jean. Claro que assim, isso é só um comparativo entre os dois atacantes de lado a lado. Não vou fazer aqui nenhuma análise de característica ou, enfim, do que cada um oferece ao futebol brasileiro. Só pra gente entrar nesse jogo, assim, e pensar no Vasco agora com um novo treinador, com possibilidade também de repente, achar um gol no Maracanã. O Maracanã dividido, bom lembrar, a torcida mista existe nesse jogo. E nesse jogo é o jogo que ela chega mais legal, próxima de ser efetivamente dividido. Que legal, né? Que bom que a gente ainda consegue ver espetáculos assim no futebol brasileiro. E assim, que bom ter um jogo desse tamanho também, né? Porque é isso que eu vinha falando dos confrontos, que a gente está, né, falando todo dia, é sempre jogo. Esse é um jogo grande. É um jogo de forças completamente distintas hoje? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não dá pra gente comparar o Vasco atual com a situação do Flamengo. O Flamengo não tá jogando o que pode jogar. É verdade. Ainda assim, a gente vai ver a escalação do Flamengo na hora que o jogo for começar. E aí, pra mim, também os números que a gente viu ali, e essa discrepância entre os números, que os números do Verratti, como você disse, Dani, são bons também. E acho que mais no contexto que ele tá. Então, mas isso que eu ia falar, a discrepância entre os números, ou a diferença entre os números, tem muito mais a ver com os times, com a capacidade criativa de um e de outro, do que exatamente com a capacidade ou com a fase que esses dois atacantes vivem. Então eu acho que a posição de centroavante é a posição que mais depende do time. Funciona às mil maravilhas, e que o Arrascaeta não vive uma boa fase. Mas o Flamengo tem sempre em campo Arrascaeta, Gerson, De La Cruz, Vinha. Cara, são jogadores de uma capacidade de gerar jogo, ou de encontrar, mesmo que estejam num dia ruim, uma possibilidade de um passe ou outra, uma jogada ou outra, que vão, evidentemente, municiar o centroavante. Acho que o Pedro se beneficia muito disso. O Verratti também vive ótima fase, mas se beneficia menos daquilo que o Vasco produz. Agora, que jogo, hein? Acabou de chegar o treinador. E vai ter logo um Vasco e Flamengo, Pascoal, um Maracanã lotado. Olha que o Vasco maior parte de torcida do Vasco, porque o mando de campo é do Vasco nesse jogo, 50 né? Mas mil torcida ingressos dividida. vendidos? 70 mil no Maracanã, a maioria vascaína. Já pensou? A torcida do Vasco está ansiosa para esse jogo, né? É porque é a estreia do treinador, né? O Vasco não vai ter problema de ordem médica, está todo mundo à disposição, né? Então, o Payet está prontinho para jogar. Então, vamos. Eu acho que vai ser eu acho um jogo interessante. Eu acho um jogo muito interessante, porque tecnicamente o time do Flamengo é superior a qualquer time da América do Sul, tecnicamente, pela qualidade e pelos jogadores que tem. Pelos jogadores que jogam, pelos jogadores que podem entrar. Só que num jogo como esse, às vezes a técnica é superada pela vontade, pelo coração, pela alma. E a gente sabe que os caras do Vasco da Gama estão dando a vida pro time dentro de campo. Então, o Verratti é um baita centroavante. Se a bola chegar, você viu a bola que o Payet meteu longa para ele naquele jogo contra o Vitória? A bola veio comprida, longa, ele se atira com a perna lá em cima, um lance acrobático para poder fazer o gol. O Payet em campo. Não sei se já vai Coutinho, quando tiver Coutinho, Jesus. Teve novidade hoje. Novidade não, né? Na verdade, declaração nova hoje falando em otimismo, assim. O Coutinho é vascaíno, né? A gente sabe da vontade dele, o Pedro Ivo já está adiantando isso também há bastante tempo. Parece que vai chegar. Não, espetacular isso aí. E com a qualidade que tem o time. O Vasco sofre muito. O Vasco sofre. Eu sempre digo aqui que eu acho que o Vasco precisa de 5 contratações. Ainda? Para dar um tapa legal. Mas não diminuiu nenhuma. Como é, senhora? Mas não diminuiu nenhum númerozinho daí? Não, porque ainda não chegou. O Coutinho não está lá. Com o Coutinho vão ficar faltando 4. Entendi. Entendeu? Para dar uma arrumada legal no time, o Vasco
sofre muito na defesa. A defesa é muito exposta do Vasco da Gama. O Vasco precisa encontrar uma... O Galdames não é um primeiro volante, um jogador de marcação. O Esforça é primeiro homem de marcação. Então tem que dar uma compensada com um e com o outro, para dar um pouco de liberdade para o Payet, para que o Payet possa não ficar com as obrigações de marcação. O Payet tem que ficar preparado para receber a bola e fazer o que ele sabe, acionar os atacantes. Porque eu sempre acho que tem que jogar o Watson, né? Porque o Watson é que dá... É o único que dá uma... O Watson é o pulmão do Payet. O Watson é o pulmão do Payet. O Payet não é mais aquela velocidade... É o carrinho. Quem corre pro Payet é o Watson. Se o Watson legal jogando e o Payet, há um equilíbrio ali no meio campo. Eu vejo o jogo também, muito interessante. Onde vai enfiar todo mundo é qual o Coutinho também. Nossa, jogador bom põe pra jogar. Calma, pra esse jogo ainda não tem. Jogador bom põe pra jogar, Sabe como é que tava o Vascaíno na redação? Ele tava cortando as sonoras da entrevista do Álvaro Pacheco. Olha como esse velho tá feliz, não sei o que lá. Eu, domingo já pego o Flamengo, pelo amor de Deus. Tava preocupado? Tava. Que ele falou, pô, o velho tá animado, tá feliz, né? Claro. Falei, tá. Ele falou, mas já tem o Flamengo domingo. Vamos ouvir o Álvaro Pacheco, então, pra você responder essa que tá aí na tela, ó. Se vai jogar fechado ou não contra esse Flamengo. É difícil, né? Tá chegando agora e tem um desafio gigante. Vamos ouvir o Álvaro Pacheco na chegada, na apresentação, e já vai pegar logo o Flamengo. Tá no bid. Estamos a lidar neste momento com um time que luta pelo título, luta pelo título da Série A. Sabemos que é uma equipa que está muito rotinada, tem jogadores que jogam juntos já há algum tempo, é uma equipa que já tem uma dinâmica muito bem montada através do seu treinador. Nós estamos a iniciar um processo. Agora, aquilo que eu posso dizer, enquanto eu acredito, em cada jogo, antes de o realizar, eu tenho a oportunidade de o ganhar. E como é que eu ganho? É focar-me naquilo que eu sou capaz de controlar. O que eu controlo é os meus jogadores. É pegar neles e perceber naquilo que nós temos treinado, naquilo que são neste momento as nossas referências. É evidente que não são muitas, não há problema, mas são aquelas que neste momento nós identificamos e sabemos fazer. É ir para o jogo e ter a coragem de jogar. Ter a coragem de promover aquilo que nós pretendemos e que nós queremos. É sermos nós e irmos em busca daquilo que nós queremos. É jogar para ganhar. Isto é a cultura do Vasco. Isto é o ADN do Vasco. É isso que nós vamos procurar em todos os jogos. Fortalecer a nosso jogar. É evidente aquilo que posso dizer. Neste momento, a nossa ideia de jogo não está tão sólida como vai estar daqui a um mês, nem daqui a 2 meses, mas aquilo que eu acredito é do pouco tempo que nós temos treinado, já começa a haver algo padronizado, algo que vai ser a nossa identidade. E é isso que eu vou testar no próximo desafio, mas sempre com uma coisa muito grande: jogar para ganhar. Isto é ser Vasco, isto é ser gigante da colina. Cara, que declaração legal pro torcedor do Vasco, assim. Alma, esse time vai ter. Porque se não tiver, ele vai colocar dele em campo, assim. Isso já tá muito claro. Agora, tá chegando contra o Flamengo. E aí, como é que monta essa estratégia? É um pouco complicado chegar assim, né? Mas, enfim. A coletiva dele, de uma maneira geral, foi muito boa. Ele não é só esse cara animadão, carismático, que ele fala do jogo. Né? Ele fala do jogo e fala muito num primeiro momento, vir com informações mais claras e mais diretas. Que eu acho que isso às vezes o treinador que é muito bom, ele pesa. Ele chega e já solta um monte de informação. Ninguém vai assimilar tudo de uma vez. Então ele falou, vamos construir devagarzinho. E assim, fazer jabá de novo. Ontem eu fiz uma análise do trabalho dele no Vitória Guimarães, inclusive de boina, coloquei até boina. E para falar um pouco do estilo de jogo dele. E o estilo de jogo dele, se tivesse um pouco mais tempo trabalhado, fazia sentido para esse tipo de jogo. O Vitória Guimarães dele era um time que teve menos a bola que os outros adversários no campeonato. Era um time que sem bola. E a gente já vê nas prévias de escalação 3 zagueiros, linha de 5, com 3 e 2 atacantes. Só que o time dele é, acima de tudo, um time muito direto, muito vertical. Isso não quer dizer que é um time só de contra-ataque. Mesmo quando ele atacava, ele buscava um jogo sempre com passes progressivos. Dá para fazer algum tipo de comparação com o que a gente viu do Botafogo lá atrás, quando começa exatamente. A funcionar? Essa é a questão. O Botafogo não era um time só de contra-ataque, mas quando ele se instala no adversário, ele não fica com passes muito laterais. Ele é vertical. Ele é sempre vertical, ele tenta sempre investir muito nisso. Agora, você olhando para elenco, aí eu acho que isso pega um pouco. Porque ele tinha um 9, que era 11 lá no Vitória Guimarães, J. Silva. Esse cara, inclusive, tá pra pegar a Premier League. Já fez uma baita de uma temporada. Era um 9, correria. Os dois do lado, correria. O André Silva, correria. E você olha pro Vasco hoje, Payet, Verratti. Não tem velocidade. Jogadores. Vai precisar do Watson. Vai precisar do Watson. Aí que eu falei, aí vem Coutinho, vai enfiar todo mundo aonde? Então é isso que eu tô falando.
questão do que a gente olha para o último trabalho, porque ele pensa de jogo, essa questão de ser agressivo. O time dele era muito time que verticalizava, errava porque verticalizou, mas já pressionava e recuperava de novo. Sabe? Que time que... Ritmo, muito ritmo. Então, assim, eu imagino para esse jogo, a linha de 5, pá, a questão, linha, né, Renato? Sai rapidinho. Eu acho que, assim, é saber, porque eu adoro o seu trabalho, inclusive, quando você faz essas análises de caras de jogadores ou de técnicos que a gente não vê, não conhece tanto, acho muito legal. Agora, a gente também não sabe como é a cabeça do técnico, no sentido de entender se aquilo ali era uma escolha baseada nas opções que ele tinha, no contexto que ele estava, ou se, então você citou, e aí tudo bem, mas você citou o Ancelotti no começo do programa. Cara, o Ancelotti é isso, é o técnico não dogmático, é o cara que não tem uma ideia fixa de jogo, que não acha que o futebol tem que ser assim ou assado. Se tiver centroavante, vamos com centroavante, se não tiver centroavante, vamos sem. Se tem meia mais clássico, vamos reter mais a bola, se tem os caras... Então, assim, a questão para mim é saber um pouco disso. Eu achei também a entrevista dele legal, mas eu acho que as boas entrevistas a gente vai sacar mesmo depois dos jogos. Quer dizer, na vitória ou na derrota, aconteça o que acontecer, eu acho que o técnico no qual a gente vê mais ou menos potencial, a gente pode basear esse potencial muito no que é dito depois da partida. Se o cara é aquele somebody love que vai ficar dizendo, veja bem, o resultado não foi isso, o resultado é ou aquelas coisas de fugir sempre do tema Quanto ele vai estar disposto a falar de futebol, exatamente, né? Falar de futebol e sobre os problemas que eventualmente o time dele tenha, sobre as qualidades que foram demonstradas, sobre o que precisa mostrar. Eu acho que, e a gente tem visto cada vez mais no futebol brasileiro, técnicos falarem dessa maneira. Acredito que ele vai ser mais um desses. Ô Pascoal, mas é o ponto que precisava para dar uma força antes do clássico, né? Se precisava de alguma coisa extra para colocar ainda mais calor e tentar equiparar um Vasco e Flamengo com níveis técnicos diferentes, a chegada de um treinador pode fazer isso. Bom, eu penso da seguinte forma, a torcida do Vasco, o que falta para o time dentro do campo é a torcida inteira. E com em São Januário, vai ser bonito, hein? 50 mil torcedores no Maracanã. Não sei quantos torcedores do Flamengo vão, 20 no mil? No máximo 20, né? Só cabe 70. Então, 70 mais que isso não tem como. Sabe que... eu já vi jogo no Morumbi, no Maracanã. Cordinha. Com 120, 130. Agora não dá mais, né? Agora 140. Mas era cordinha, não era? Que você chegava e a cordinha... A cordinha cai correndo para cá, correndo para lá. Então, mas eu gosto muito da visão dele a respeito do futebol. Gosto muito dessa demonstração dele, de como ele entender rapidamente de como é o Vasco da Gama. Como ele já tratar o Vasco como o gigante da colina, o DNA do Vasco ofensivo, o formato de jogo. Ele já entendeu tudo, ele já entendeu o Vasco da Gama. Às vezes o treinador leva um certo tempo para entender o que acontece no clube. Ele já entendeu o que acontece no clube. Né? O que acontece? A torcida do Vasco gosta desse tipo de jogo. Ele vai conseguir contemplar, como disse o Renato, com os jogadores que tem? Aí vai caber a ele encontrar o melhor formato de jogo. Tô querendo ver você de novo. Onde é que você tá? Os números dele também, contra o Vasco são fora dessa curva que a gente está vendo, né? De baixa, talvez, do Arrascaeta dentro do que ele pode oferecer. Números bem expressivos. Ele gosta de jogar contra o Vasco, parece ali. Nossa senhora, mano. Tem 11 participações em gol e 16 jogos e não é centroavante. E aí, Renatinho? Não, é o que eu falei sobre o Arrascaeta. Em dias que ele tá bem, o Flamengo tá bem, acabou, cara. É o tipo de jogador. Poucos clubes têm um cara tão diferente que nem ele. E eu acho que na toada que ele tá, o bom momento vai vir. Eu acredito muito que quando o jogador ele não tá bem tecnicamente, mas ele tá competindo, tá correndo, tá buscando, não tá, e também não é uma questão de omissão. Não vejo o Arrascaeta, não tô bem, também vou fugir, vou ficar aqui atrás, não, ele tem chamado o jogo para ele e tem enrolado erros técnicos. É que muitas vezes ele não consegue o espaço que ele precisa para desenvolver o jogo dele, né? É isso. Mas é o que eu tô falando, você é um cara que tá... E para mim ele só tem um defeito, o Arrascaeta. Se você marcar individual, ele não sai da marcação. Ele fica sem espaço. Se você marcar no 1 contra 1, se você abafar o Arrascaeta, ele não consegue. Ele não consegue jogar. O Arrascaeta é um cara que se você receber 20 bolas no jogo e você pressionar 19 e não pressionar uma, ele... Tem um jogo muito fatídico, que eu lembro muito desse jogo, que eu tava na Neoquímica Arena. Não lembro. Que é um Corinthians e Flamengo que tá
completamente o jogo truncado pros dois lados, uma briga, não tinha jogo quase nenhum. Ele recebe uma bola no bico da área desse lado aqui, uma bola que perereca e tal, ele mata uma bola muito difícil com um toque só e dá o arco. O jogo abre pro Flamengo. Você lembra desse gol que ele dá na gaveta? Acho que eu lembro. Tirando do Cássio. Diz aqui, Fabrício da Fiel, que isso é um jogo de Libertadores da América. Isso eu já não exatamente, lembrava. é isso mesmo. É verdade. Ou de Copa do Brasil, né? Não? Que o Cantídio falha, é esse? É isso. É Libertadores da América. Então. É um escorregão, né? Que o Cantídio acho que dá uma escorregada. O Arrascaeta é esse tipo de jogador. Só que quando a gente vê esse tipo de jogador lutando, competindo, esse cara tá treinando bem, esse cara tá focado. Tá em forma. É isso. E é isso. E é outra questão pra ele, né? A questão física pra ele pegava um pouco. Acho que é questão de tempo. Eu falei isso do Yuri Alberto do Corinthians, que pra mim é um jogador que tecnicamente é muito abaixo do Arrascaeta, mas que tá ali e recupera. Cara, quando o cara tá trabalhando, o cara tá focado, as coisas acontecem. Como é que o entorno dele, Jean, entorno que eu digo coletivo mesmo, dentro do Flamengo, pode ajudá-lo, já que o Pascoal faz essa observação, né, de assim, ele quando ele tá bem marcado é mais difícil porque ele precisa do espaço, ele não tem força física pra trombada, pra sair do adversário. Eu assim, primeiro que eu acho que a questão física é sempre uma questão quando a gente fala do Arrascaeta, porque ele, mesmo bem marcado, muitas vezes, e eu entendo que ele bem marcado, obviamente, isso vai dificultar, como vai dificultar a vida de qualquer jogador, mas ele mesmo bem marcado, a gente já viu resolver jogos e jogos para o Flamengo. É uma bola, ele resolve. É isso, porque é o cara que não precisa estar bem o jogo todo. É o cara, é o melhor jogador do Flamengo. Para mim, acho que não tem muita... Não hoje. Hoje o De La Cruz é melhor. Sim. Está melhor, né? Está mas melhor. tecnicamente... Isso. Mas tecnicamente é o cara com mais capacidade, é o cara com condição de mudar jogo. Aliás, eu acho maravilhoso que o jogo ideal para retomar a boa fase do Arrascaeta... Legal, retoma a boa fase do Arrascaeta e manda para a seleção uruguaia. E manda para a seleção uruguaia, para a Copa América, porque é isso, né? Deixa para retomar no mata-mata de Libertadores. É um ponto que o Flamengo vai ter que olhar e analisar para a sequência. Vai perder os 4 uruguaios. O Eric, mas que tem o Alan ali, acho que num momento muito feliz pro Tite, né? Mas é um ponto para se olhar. Cara, os uruguaios hoje, acho que assim, o Arrascaeta por essa capacidade técnica, mesmo não vivendo um bom momento, o De La Cruz por ser talvez o melhor jogador hoje, aquele mais importante para o Flamengo hoje, o Vinha, que no fim das contas está crescendo e está ocupando um espaço que eu até não sabia se ele ia ocupar tão rapidamente, porque você tem um cara que foi recentemente convocado para a seleção brasileira na lateral esquerda, então... Assim, e o Varela? O Varela, acho que a torcida até leva no O Varela já não eu não vou colocar nesse pacote. Mas também não é que você tenha... Não sei se a torcida leva no aeroporto não, porque a torcida também não morre de amores pelo Wesley. Exato. Você não tem, quer dizer, no fim é uma opção a mais para que um outro... Então, assim, é óbvio, a gente sabia que o Flamengo ia sofrer muito, mas eu acho só engraçado que a gente fala justamente, se o Arrascaeta retoma a boa fase nesse jogo... É o jogo que ele está saindo. O que vai fazer o Uruguai ir mais longe na Copa América, porque o Arrascaeta tem Copa... Nossa senhora, né? E lá na Argentina, no Uruguai, nem sempre ele é titular, né? Não, aliás, em geral ele não é titular. Nem sempre ele é titular, né? Porque do jeito que trabalha o Bielsa, ele bota até o De La Cruz para fazer o meia ponta pela direita, né? Mas não é só o Bielsa, né? Acho que ele nunca foi um titular indiscutível da seleção uruguaia. Nunca foi, é impressionante. E quando ele entra na seleção do Uruguai, ele sempre dá uma contribuição. Eu acho muito, para mim, o Arrascaeta é muito diferente dos outros. Pascoal, não vou pedir placar agora. Não? Nem depois. Não vou pedir placar agora, sabe por quê? Porque depois do intervalo eu quero falar daquele rapaz ali, ó, que está na marcação. Depois de praticamente tudo definido em valores, o jogador vai ficar no Brasil, vai ficar no Flamengo, que renegociou ali com ele a questão salarial e ele entendeu que era mais interessante. O torcedor do Flamengo não está chateado, não. O torcedor do Flamengo está achando muito bom ele ter ficado, porque é a zaga que, para o torcedor, é a zaga ideal ainda, porque o Léo Ortiz não tem entrado muito com o Tite, então Léo Pereira e Fabrício Bruno na zaga titular, Pascoal. Essa é a zaga titular. Esse é o zagueiro mais rápido do futebol brasileiro, que disputa corrida com qualquer atacante e briga com qualquer atacante nessa bola disputando corrida. Aos 28 anos, ele recebeu uma proposta para jogar no West Ham e preferiu ficar no Flamengo. Sim. Eu acho que para o Flamengo, para a instituição Clube de Regatas Flamengo, é uma grande decepção. Porque comprou por 15... Não está sendo visto assim internamente. 15 mil, pagou 15 milhões de reais e ia ganhar 15 milhões de euros na negociação. Sim. Eu acho que, assim, em termos de negócio,
Agora, eu não posso julgar o pensamento dele. Sim. Porque ele pensa de uma forma diferente do que os outros. Como você falou, o Jean moraria na Inglaterra fácil. Não? Eu só impliquei com o Jean. Vozes da minha... Pra Islândia, no meio da neve, do que pra aquela chuvinha, garoinha de Que inteiro, né? negócio chato. Então, assim, cada um tem um posicionamento, eu não posso julgar o que ele nem pensa. tamo Muito pessoal, que envolve muito mais gente do que só ele, família. Tem uma esposa grávida nesse momento. E não é só a família ali dentro de casa. Jogador tem um guarda-chuva, gente. Tem jogador que arrasta mais 30 coelhos aí e ajuda todo mundo. Enfim, acho uma escolha muito pessoal. Acho que a ida dele com 28 anos, o perfil de contratação, era um negócio bem interessante pro nosso mercado. Porque se vai dar certo, talvez o mercado de lá olhe de uma outra forma. E a não ida também dá um outro recado também sobre o mercado. Que como equipes médias e brasileiras que pagam bem estão se equivalendo. Que isso é algo que eu já escuto de quem trabalha com o mercado de transferência há algum tempo. Você acha que você vai pro West Ham, pro Everton e vai ganhar muito mais que aqui? Não vai. Não é. Não é lá. Aqui para mim tá exorbitante. Aqui passou um pouco do limite. E aí, muita gente veio no Twitter, mas aí você tá falando do Flamengo, do Palmeiras? Não, o Corinthians tá pagando 2 milhas pro Coronado. Você acha que o Grêmio pagava quanto pro Soares? Você acha que o Inter paga quanto pro Borré? Sim. A gente tá falando, não tem jogador desse tamanho ganhando menos de 1,5 milha. Desejou. Ele quis ficar. Exato. Ele botou Pôs na na ponta do lápis lápis, e dentro da conta dele, do que ele leva em conta, eu não estou falando só de dinheiro, ele achou por bem ficar no Flamengo, até porque o contrato dele no Flamengo é 6 meses mais extenso do que seria na Europa. Isso, exato. E acho que assim, mas obviamente por que ele faz isso? Porque ele está num clube que paga em dia, ele está num clube que lhe paga bem, ele está num clube que dá perspectiva esportiva grande. Então, eu acho que é o que eu digo, esse contexto todo que você cria vai te permitir fazer isso ou vai permitir ao Palmeiras fazer como fez com o Gustavo Gomes? O que o Gustavo Gomes falou? Cara, eu tô curioso, cara. Vai assistir o Bola da Vez, olha aí, ó. Parte, Sábado, 7h30 da noite, o Gustavo Gomes vai explicar tudinho legal. no Bola Ele deu da uma Vez. risadinha Pra gente ir embora. e Falta ele só o placar admitiu. de Vasco e Flamengo. Vai estourar o tempo aqui, ó. 1 a 1. Fabrício Bruno ficou. 1 a 1. 2-1 Flamengo. Também, 2-1 Flamengo. E sem fritar o Álvaro, nós gostamos dele, tá só começando o trabalho. Não quer dizer que eu quero ele fora, gente. Eu vou com o Pascoal, acho que tá com cara de empate esse jogo, 1 a 1 no Maracanã. Tá de Segunda-feira caolho, a gente tá de volta, viu? Obrigado pela sua companhia. É isso aí, nação. Escreva também nos comentários aí o seu palpite. Vamos ver o que vai acontecer no clássico, hein? É clássico, o Flamengo precisa da vitória para continuar aí nas primeiras posições, né, do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem de uma boa vitória aí na Libertadores da América. E vamos torcer para o Flamengo conseguir também fazer uma boa vitória nessa partida contra o Vasco, clássico pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí, nação. Muito obrigado por você estar aqui. Não saia sem colocar o seu palpite aí nos comentários, tá bom? Tamo junto, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.